Olá, turma! Bom dia, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta. Nós vamos hoje fazer um resumão aí sobre concordância verbal, tá legal? Então vamos lá? Prepara seu material. Enquanto isso, também eu vou preparando o nosso aqui. Olha só. Por que nós vamos abordar essa matéria? Porque você vai fazer uma prova final, né? Então você precisa rever a matéria que será cobrada lá na prova, ok? Não perca essa oportunidade, gente. Essa é a hora de você reafirmar a matéria, de você tirar suas dúvidas. Então presta atenção aqui, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala em concordância verbal, a gente tem que pensar no quê? Que esse verbo e esse sujeito estão em acordo, né? Existe aí uma forma harmônica. Olha o que está escrito aqui. É a relação estabelecida de forma harmônica. Existe uma harmonia, existe uma concordância mesmo, como o nome já diz, né? Entre o verbo e o sujeito, tá? Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também fica no singular. Quando o sujeito está no plural, o verbo também deve estar no plural. Ou seja, aí nesse momento há concordância, ok? Vamos observar aqui alguns exemplos. Olha esse primeiro. Eu, primeira pessoa do singular, tá vendo? Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Observa só, quem é que adora? Eu, primeira pessoa. Então, estou no singular, o verbo também está no singular. Agora, olha aqui, podia até ter sublinhado esse lado. As flores. Não é mais de uma, gente? Não está no plural? Então, e o verbo? Desabrocham. Também está no plural, concordando aí com as flores, tá vendo? Então, é isso. Isso é concordância verbal, tá? Verbo concordando com o sujeito. Existem alguns casos especiais que a gente tem que ter atenção? Sim, existem. Eu vou falar neles daqui a pouco, tá? Mas não é nada demais que não dê para você entender nem compreender, tá bom? Então, assim, o que eu te oriento agora? Não fica só me ouvindo. Pega o seu caderno e coloca aí exemplos. Põe assim, concordância verbal. Põe o título, concordância verbal, revisão para a prova. Entendeu? E agora você escreve todas as orações que eu vou colocar aqui. Todas as orações que vão servir de exemplos, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai sublinhar o verbo e vai sublinhar o sujeito. Porque quando você sublinhar, você vai estar enxergando, visualizando quem concorda com quem. Entendeu? Então vamos lá. A primeira você já pode escrever aí, tá? Eu adoro, aí sublinha eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Aí sublinha as flores desabrocham, tá? Sublinha aí. Então vamos lá. Próximo exemplo. Observe esse aqui. Elas adoram. Olha só, mudou a pessoa? Lá em cima era eu. E agora aqui embaixo? Elas. Mudou, né? Antes era a primeira pessoa, e agora? Terceira pessoa do plural, eles ou elas, né? Então o verbo deve ir também para o plural. Deu para entender? Então olha só, elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Repara que as flores continuam no plural, assim o verbo também. Tá, gente? Atenção aí. Terceiro exemplo. Olha só, agora eu não tenho mais um pronome, mas eu tenho o nome das pessoas, né? O substantivo próprio, se referindo aí ao nome das pessoas. Então, vamos lá. Cristina e Eva, ou seja, mais de uma pessoa, não é isso? Tá. Então, esse verbo precisa concordar com essas duas pessoas, ou seja, ele fica no plural. Então, olha só. Cristina e Eva entraram no hospital. Observou? O verbo entrar concordando com as duas pessoas que entraram no hospital. Olha como ia ficar estranho se a gente falasse assim: Cristina e Eva
entra no hospital. Você até ouve, você até entende, mas fica estranho, né? Por quê? Porque foi só a Eva que entrou no hospital? Não, foram as duas, entendeu? Então precisa ver aí a concordância, tá bom, gente? Então presta atenção nisso, tá? Verbo concordando com o sujeito, ok? Deu para entender? Então vamos lá. Sujeito simples. Lembra que eu falei que tem algumas regrinhas? Então vamos observá-las agora. Olha só. Primeiro, se você tiver um sujeito, se você encontrar na oração um sujeito que é coletivo, aí o verbo fica sempre no singular. Você não precisa colocar o verbo no plural se você encontrar um coletivo. Vamos lá, olha um exemplo aqui. A multidão, vamos lá. A multidão, gente, multidão é um coletivo, por quê? O que é multidão? Um monte de pessoas, não é isso? Muita gente junta, beleza. Então, eu não poderia falar a multidão ultrapassaram o limite. Não, tá errado, não precisa, ok? A multidão é um substantivo coletivo e aí o verbo concorda com esse sujeito, a multidão. A multidão ultrapassou. Olha aí o verbo ultrapassar. Tá vendo? A multidão ultrapassou o limite. A multidão ultrapassa o limite. Entendeu? Concordando. Agora, olha só o que está escrito aqui embaixo. Por isso que a gente tem que ter atenção, né? Se esse coletivo, multidão, estiver especificado, então presta atenção aqui. Olha só. Olha o exemplo aqui embaixo. A multidão de fãs. Epa, então agora especificou. Multidão de quê, né? A multidão de fãs. Aí você pode optar por deixar o verbo ou no singular ou no plural. Vamos ver como é que vai ficar? Olha só. A multidão de fãs ultrapassou o limite ou a multidão de fãs ultrapassaram o limite. Ok? Se você usar no singular o verbo, ele continua concordando com o coletivo, a multidão. Se você usar o verbo no plural, você está dando ênfase para a concordância na palavrinha aqui, ó, que especifica que multidão é essa, no caso, fãs, tá? Então, fique atento. Se o coletivo apresentar o seu nome específico, né, a que ele se refere, então você pode fazer a escolha ou do singular ou do plural, tá certo? Ok? Belezinha? Deu para entender? Então vamos lá, faz o que eu falei, copia no seu caderno essas orações. E aí vai sublinhando o verbo, sublinha o verbo de uma cor, sublinha o sujeito de outra cor. Aí você escreve sujeito, aqui é verbo. Está no singular, aqui é um substantivo coletivo, aqui já tem a palavra que ele se refere, entendeu? Isso é estudar, gente. Isso é fazer a anotação daquilo que eu estou estudando. E dessa forma eu vou aprendendo, eu vou assimilando, eu vou entendendo e vou também gravando o que é necessário eu gravar, tá bom? Vamos lá. Eu não posso, lógico, ficar com o vídeo aqui parado, né? A gente está numa videoaula, mas você aí em casa pode pausar o vídeo, entendeu? Você pode dar uma pausa no seu vídeo, aí você pode escrever, copiar, depois você aperta o play de novo e continua me ouvindo, tá bom? Então vamos lá. Número 2. Coletivos partitivos. Olha só, presta atenção aqui. O verbo ele pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos. O que seriam os coletivos partitivos? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, a maioria de alguma coisa, né? A maioria dos alunos da turma, entendeu? Se eu digo assim, a maior parte de, né? A maior parte do bolo, por exemplo. Se eu digo assim, grande número de pessoas, entendeu? Então isso aqui é o quê? Isso se refere a quê? A esses coletivos partitivos, porque se referem a parte de um todo, tá? Olha os exemplos.
Aí nesse caso você pode deixar tanto no singular como no plural. Vamos ver como é que vai ficar. Grande número dos presentes se retirou, se referindo a, de repente, pessoas num determinado lugar, né? Então essas pessoas estavam ali presentes, acabaram se retirando. Então observa aqui, grande número dos presentes se retirou ou grande número dos presentes se retiraram. E nesse caso você pode então escolher a melhor forma, tá certo? Número 3. Quando tiver junto aí das expressões mais de, menos de, cerca de. E aí, como é que vai ficar neste caso? O verbo vai concordar com o numeral. Então, olha só. Olha o exemplo aqui. Mais de, olha lá, mais de, tá vendo? Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Então, olha só. Quantas mulheres quiseram trocar? Só uma. Ah, então se é só uma, fica no singular. Por quê? Ele precisa concordar com esse numeral 1. Entendeu? Agora, quando eu digo mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Então, olha o verbo chegar concordando aí com mais de duas pessoas. Tá certo? Então, o verbo concorda com esse numeral, indicando aí uma quantidade, né? Mais de uma, então ele vai para o plural. Deu para entender, gente? Anota aí. Vou beber uma aguinha aqui enquanto você faz a sua anotação. Só para molhar a garganta. Então, vamos lá. Nos casos em que nesses casos em que o mais de é repetido, indicando aí a reciprocidade, o verbo vai para o plural. Vamos pegar um exemplo. Mais de uma professora se abraçaram. Olha aí, sabe o que é recíproco? Você dá e você recebe, né? Então, se elas se abraçaram, você entende que uma abraçou a outra, correto? Então, olha só. Quando diz assim, mais de uma professora se abraçaram, esse mais de repetitivo leva o nosso verbo para o plural. Por quê? Porque a gente entende que existe mais de uma pessoa realizando essa ação. Ok? Deu para entender? Então anote isso aí, tá? Muito bem. Nomes próprios, número 4. Como funciona a concordância verbal com os nomes próprios? Olha só. Nesse caso, se referindo aos nomes próprios, você vai ter que prestar atenção na presença ou não dos artigos. Vamos relembrar quais são os artigos? Você lembra aí? Gente, português engloba tudo, né? Então, quais são os artigos? Nós temos os artigos definidos e indefinidos. Artigos definidos: a, o, as, os. Artigos indefinidos: uma, uns e umas, correto? Então, beleza. Então, você observa se o artigo está acompanhando, se ele vem ali na frente da palavra, tá? Então, olha só o que a gente tem aqui como exemplo. Os, artigo definido. Estados Unidos influenciam o mundo. Reparou que o verbo ficou no plural? Por quê? Porque esse nome próprio aí, Estados Unidos, vem acompanhado do artigo os, tá? Os estados influenciam. Agora, se eu digo só Estados Unidos, influencia o mundo. Eu deixo o verbo no singular. Entendeu? Então, se tem artigo, o verbo vai para o plural. Se não tem artigo, o verbo fica no singular. Tá? Deu para entender? Beleza, então vamos lá. Continuando aí. Número 5, né? Número 5. Olha o que nós temos aí. Com relação ao pronome relativo que. Repara só uma coisa. O verbo, ele deve concordar com o que vem antes, o antecedente do pronome que. Repara só. Geralmente uma pessoa, né? Observa aqui. Nós temos aqui, ó. Fui eu que levei. Olha só. Quem é que levou? Eu, primeira pessoa. Então, o que ele diz ali? Que o verbo deve concordar com essa pessoa. É isso que ele está dizendo. E essa pessoa vem antes do quê?
Olha aqui. Foste tu que levaste. Foi ele que levou. Na verdade, gente, você realiza o quê? A conjugação verbal nas orações. Entendeu? Preste atenção nisso, tá bom? Vamos para sexta. Deixa eu sair daqui, que senão vai te atrapalhar para enxergar essa tela. Espera aí, deixa eu sumir aqui. Pronome relativo quem? O pronome relativo quem se refere à pessoa, correto? Então, o verbo ele pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem, tá? Aí você observa qual é o pronome que virá antes do pronome quem. Por exemplo, fui eu quem afirmou, fui eu quem afirmei, tá? Mesma coisa, sempre observando o pronome que vem antes, que antecede o pronome quem, tá bom? E aí você realiza a concordância verbal, tá? São casos, pessoal, que basta ter um pouquinho de atenção. Se você tiver um pouquinho de atenção, você consegue resolver essas atividades, tá? Vamos para o caso 7, né? Expressão, olha a expressão, um dos que... Sabe quando a pessoa fala assim? Um dos que mais participou, né? Ou seja, está se referindo a uma pessoa dentre aquele grupo de pessoas que mais se destacou, que mais participou, que mais contribuiu, que mais ajudou na arrumação da festa, entendeu? Então, uma das pessoas que mais ajudaram, tá? Então, olha só, vamos ver como é que fica isso aqui. Este é mais um dos casos que tanto o verbo pode ser conjugado no singular como no plural. Vamos observar o exemplo. Ele foi um dos que mais contribuiu ou ele foi um dos que mais contribuíram. Percebeu? Então, aqui, nesse caso de um dos que, tanto faz, tá? Ele foi um dos que mais contribuiu. Parece que o foco fica nessa pessoa, né? Nesse um. Agora, quando diz ele foi um dos que mais contribuíram, parece que outras pessoas também contribuíram, não é isso? Mas existe um que se destacou. Então, percebe, gente? Quando a gente mexe na oração, a gente atribui sentido, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessas concordâncias, tá legal? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as regras quando o sujeito é composto. Nós até agora vimos as regras para o sujeito simples, né? Tá? Agora, e quando o sujeito é composto? Ou seja, quando esse sujeito tem mais de um núcleo? Quando esse sujeito apresenta mais de uma pessoa realizando uma ação, por exemplo? Como é que fica o verbo? Entendeu? É isso que a gente vai ver. Olha o primeiro caso. O sujeito composto anteposto ao verbo, ou seja, você tem um sujeito composto que vem antes do verbo. Aí é tranquilo, gente, o verbo fica no plural, ele precisa concordar com o sujeito. A regra, ela é geral e ela funciona para ambos os casos. A gente só vai precisar ficar atento a alguns casos especiais, tá? Então, observa o exemplo da número 1. Preguiça e lentidão. Olha aí, 2 núcleos, tá vendo? Preguiça é uma coisa, lentidão é outra, né? Então, preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Desculpa. Então, olha só. Pensa nessa situação. Né? Tem a gerência, por exemplo, de um banco, de uma empresa, de uma loja, enfim, pensa numa situação. E aí, de repente, o que chama atenção, o que destaca é justamente essa pessoa que tem um cargo de gerência ser preguiçosa, ser lenta, não atender com prontidão, demorar aí na resolução das situações, entendeu? Então, preguiça e lentidão destacaram. Plural, verbo no plural. Por quê? Porque eu tenho 2 núcleos, eu tenho sujeito antes do verbo. Deu para entender? Tranquilo, né? Muito bem, anota aí. Agora, olha o número 2. Estou dando um tempinho, porque aí você pensa, você também escreve, você faz as suas anotações, tá?
Na questão 2, sujeito composto pós-posto ao verbo. Que isso? Que palavra é essa? Nós já falamos dela aqui. É quando esse sujeito vem depois. Se a gente falou ali em cima no número 1, anteposto, ou seja, ele está posto antes do verbo, nós temos também aquele que é colocado depois do verbo. Olha aqui o exemplo. Ó, chegarei. Chegar é verbo, correto? Chegarei. Chegarei atrasado. Quem? Quem que tá falando isso aí? Chegarei atrasado. Aí olha onde caiu o sujeito, lá depois, ó. Chegarei atrasado, eu e meu irmão. Tá vendo? Ou chegaremos atrasados, eu e meu irmão. Tá? E aí, gente, o verbo ele pode concordar com o núcleo mais próximo ou com todos os núcleos do sujeito. Quando eu falo núcleo mais próximo, é justamente você perceber qual é a palavra que está mais próxima desse verbo. Atrasado? Ah, então se atrasado aqui está no singular, vou deixar o verbo no singular também. Agora, se atrasado estivesse no plural, como é o caso aqui, eu posso colocar esse verbo também no plural, entendeu? Então, essa questão de observação, tá? Você observa, escolhe e escreve, beleza? Muito bem. Regrinha 3. Preste atenção aqui. Olha só. Quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes. Olha só. Nessa situação, o verbo ele vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de quê? Ordem de prioridade. Então vamos pensar. Eu tenho ali mais de uma pessoa no sujeito, portanto eu tenho sujeito composto, correto? Tá, só que ele está dizendo que as pessoas que compõem esse sujeito composto, existe ali uma ordem, né, de prioridade. Ó, eu, tu e Cássio, né? Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Ou seja, nós, né? Nós só chegaremos ao fim da noite. Percebeu? Tá? Então você pode fazer tanto a leitura, você pode também tentar substituir eu, tu e Cássio pela primeira pessoa aí, né? O nós do plural, tá bom? É simples, gente, não tem dificuldade, mas tem que pensar, né? Tem que anotar, tem que perceber e tem que estar estudando e fazendo, né, os trabalhos aí. Quando eu falo escreve a oração, escreve as frases, sublinha aqui e acolá, é justamente para você não perder nenhuma informação, é justamente para você não perder nenhum caso, né, nenhuma situação, tá? E assim você continua desenvolvendo. Olha o que eu coloquei aqui embaixo. Eu, primeira pessoa, correto? Tu, segunda pessoa. E ele, terceira pessoa, correto? Ou seja, a primeira pessoa do singular, ela tem prioridade, né? E no plural, ela equivale a nós, ou seja, nós chegaremos. Foi o que eu acabei falando antes aí pra você, tá? Vamos pegar mais uma comunicação aqui embaixo, olha só. Outro exemplo. Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Ou seja, quem que conseguiu, gente, comprar um apartamento? Foi só o Jair? Foi somente o eu que tá ali? Não, né? Foram os dois. Então, nós conseguimos comprar um apartamento. Prevalece o nós. Então, o verbo vai para o plural, tá? Belezinha? Deu para entender? É isso, é só você pensar, né, na possibilidade aí deixa eu aparecer aqui para você. É só você pensar em sujeitos, né, que apresentem dois núcleos e que esses núcleos venham antes do verbo ou depois. E aí você vê como vai ficar a conjugação, tá? Por exemplo, se eu digo assim, Manu e João
Olha só, Manu e João, 2 pessoas, 2 núcleos. Aí eu agora apresento o verbo. Vamos pegar o verbo gostar. Manu e João gostaram da peça teatral que foram assistir. Então, repara, o verbo gostaram está concordando com esses 2 núcleos, ok? Tá? Eu e Márcia, olha só, participamos da reunião. O que prevaleceu aí? Eu e Márcia? O nós, não é isso? Nós participamos da reunião. Eu não poderia falar eu e Márcia participei da reunião. Não cabe, não concorda. Entendeu? Então é isso, gente, tá? Muito bem. Eu vou encerrando a nossa aula por aqui. A gente se vê numa próxima videoaula. Continue estudando, faz as atividades, escreve essas orações, sublinha os verbos, reconhece os sujeitos. É isso aí, tá bom? E a gente se vê na próxima videoaula, tá? Tchau, tchau!